Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Começa agora na TV Fortaleza mais um programa É Direito. E hoje a gente vai falar novamente sobre o papel e a importância da Defensoria Pública do Estado e conhecermos mais sobre a nova gestão. Eu convido você para continuar ligadinho aqui na TV Fortaleza e acompanhar o programa É Direito desta semana. Não sai daí porque a gente está começando. Sejam bem-vindos, obrigada pela sua companhia, é um prazer compartilhar com vocês toda semana esse espaço aqui na TV Fortaleza para que a gente possa acompanhar e trazer mais informações para dentro da nossa programação. E como eu falei hoje, mais uma vez, a gente volta a falar sobre a Defensoria Pública do Estado e detalhes sobre a nova gestão. Quem vai participar conosco hoje para aquele bom bate-papo, primeiramente a vereadora Larissa Gaspar, do PT, ela que preside, a Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, e com ela a gente recebe a nova gestora, a nova Defensora Pública do Estado, Elizabeth Chagas. Sejam bem-vindas, mais uma vez ao programa Direito, vereadora Larissa. Esse espaço é exatamente para que a gente possa tratar de assuntos importantes e vocês, vereadores, são essenciais dentro disso. E a doutora Elizabeth, que pela primeira vez a gente tem um prazer de conversar e conhecer agora como é que já está sendo e será o trabalho pelos próximos anos. Bom dia. Bom dia. Vereadora, seja bem-vinda. Antes de a gente começar, a gente vai mostrar para você uma matéria que a equipe de jornalismo da TV Fortaleza fez e acompanhou no dia da posse da doutora Elizabeth. Fica aí. A posse de Elizabeth Chagas, nova defensora-geral do Estado, foi prestigiada pelo governador do Estado, Camilo Santana, e demais autoridades. Entre os convidados, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto, e a desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira, presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Ceará. A posse da doutora Elizabeth representa muito isso, é uma equipe que trabalha de uma forma coesa, que tem projeto e que, como eu disse, em última análise visa a estabelecer uma justiça mais equânime para todos. Neste momento a gente vem aqui justamente para prestigiar a doutora Elizabeth, que estará a partir de hoje à frente aqui da Defensoria Pública, dando continuidade ao trabalho dos antecessores. Elizabeth Chagas assumiu o cargo de Defensora Pública Geral do Estado do Ceará para o biênio 2020-2021. A solenidade aconteceu no auditório Jesus Xavier de Brito, na sede administrativa da Defensoria, no bairro Luciano Cavalcante. O cargo foi transmitido pela defensora-geral Mariana Lobo, que esteve à frente da instituição por 2 biênios. Elizabeth foi eleita pela maioria dos defensores públicos, indicada pelo governador Camilo Santana para o cargo. Defensora Pública Estadual desde 2006, é titular do Núcleo de Habitação Moradia Humana. A Defensoria precisa estar forte nessas altas temperaturas de intolerância que a gente tem no país, e a gente precisa ter uma instituição que seja a retaguarda do povo, a retaguarda da população. E a gente começa agora esse bate-papo e eu gostaria de começar, doutora Elizabeth? Você já fazia parte da Defensoria, então, pelo que a gente vê, dentro desse núcleo de habitação. Afinal de contas, a Defensoria ela tem essa divisão desses núcleos essenciais e que são estratégicos para a melhor logística e desenvolvimento do trabalho. Fala um pouquinho para a gente já da sua história como defensora, iniciou em 2006, não é isso? Isso, eu iniciei, bom dia a todos, a todas também. Eu iniciei em 2006 em Vaza Alegre. Eu fui a primeira defensora pública de Vaza Alegre. De Vaza Alegre eu fui para o Crato, do Crato para o Maranguape, e aí então eu vim para a capital, atuando no Juizado de Violência Doméstica, depois do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, e é aí sim que eu fui para o Núcleo de Habitação e Moradia. Por que a Defensoria, doutora? A Defensoria que faz transformação social, A Defensoria é essa instituição que instiga a gente a fazer a diferença na vida da pessoa. Trabalha com vida, trabalha com saúde, trabalha com as questões de direito de família, trabalha para evitar a violência doméstica também. Então, ela trabalha em vários cenários, em habitação, em direitos humanos, ela trabalha em vários cenários. Então, a possibilidade, uma gama muito grande da gente contribuir cada vez mais para diminuir essas questões tão sérias sociais que a gente vive no estado do Ceará.
Vereadora Larissa, a Câmara Municipal, existe essa parceria forte e entre os parlamentares, a gente sabe que a senhora é uma das bem ligadas e bem envolvidas, não apenas pela questão de presidir a Comissão de Direitos Humanos da Casa, mas também advogada, entre outros, na causa e na defesa da luta e a defesa das pessoas que realmente precisam, né? Então, a relação entre a doutora Elizabeth e a senhora é uma relação de conhecimento já de muito tempo, né? Sim, sim. Conheci a doutora Elizabeth quando ela estava no Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, porque eu sempre tive essa militância nos movimentos de mulheres, ocupei a coordenadoria de política para as mulheres, então a gente sempre dialogava sobre as estratégias para garantir os direitos daquelas mulheres que estavam em situação de violência, sobretudo as que estavam ameaçadas de morte. Então, eram diálogos para garantir o cumprimento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, pensão alimentícia, né, afastamento do agressor do lar, entre outras questões. Então, vem daí essa relação e que aqui, com esse trabalho mais amplo, né, não só na perspectiva de garantia dos direitos humanos das mulheres, mas de vários grupos populacionais que nos procuram, a gente continua tendo uma relação muito forte com a Defensoria Pública, com o Núcleo de Direitos Humanos, né, que era ocupado pela doutora Sandra, agora a titular a doutora Mariana, com o Núcleo de Moradia, né, que tinha o doutor Lino, o doutor Elton e agora tinha também a doutora Elizabeth, né, que agora está como defensora geral, núcleo de meio ambiente, núcleo do consumidor, a gente está sempre dialogando com a Defensoria Pública, né, buscando justamente essa retaguarda que a doutora Elizabeth falava, porque é a instituição que realmente garante, né, os direitos não só individuais, mas coletivos. Então, a gente busca muito para fazer as judicializações que são necessárias, né, ou as recomendações que também compete à instituição fazer. É verdade. Doutora, além da amplitude do trabalho e da grande responsabilidade, né, sair da questão de defensora a representar essa categoria aqui no Estado, de que maneira você vê isso pessoal e profissional na sua vida? Um desafio, um senhor desafio de muita responsabilidade, mas eu sei que estou preparada para o cargo e para honrar todos os meus colegas e a população do Estado do Ceará também, na perspectiva de ampliar cada vez mais o número de atendimento da Defensoria, né? Então, são muitos desafios. Pretendo trabalhar, inclusive, com tecnologia também, para que a gente avance, né? Sim. O mundo, a era digital está aí e a Defensoria precisa entrar também. E a Defensoria entrará também na era digital. Então, são vários projetos que a gente tem. Isso, e a gente sabe que isso ela vem para facilitar e agilizar, né? Eu vou pedir à senhora, por gentileza, para a gente explicar um pouquinho, para quem está nos assistindo, como é esse processo de escolha do Defensor-Geral do Estado. Bom, ele começa com a formação da lista tríplice. Como é que forma? Os defensores escolhem, né, os defensores e defensores escolhem quem eles acham que está mais adequado para ocupar o cargo naquele momento. E aí é formada uma lista tríplice, né, essa lista é enviada ao governador e o governador, entre os 3 nomes, ele escolhe o que ele entende que vai resguardar mais a instituição, né, que vai desempenhar melhor o papel. E ainda tem uma outra fase, que é a sabatina na Assembleia Legislativa, né? Que é uma fase também riquíssima, que eu acho imprescindível e eu gostei bastante de passar pela sabatina, de ser indagada por cada um dos deputados que lá estavam e foi um momento bastante proveitoso também. Uma oportunidade, inclusive, de falar um pouco do trabalho já feito, né? Sim. A gente chega ao mês de fevereiro, meados do mês, esse primeiro 1 mês e meio, como é que tem sido? Bastante intenso, mas tem que ser assim mesmo. Urge, né, de que a gente faça as transformações necessárias para a instituição. A Defensoria passou aí 4 anos nas mãos da doutora Mariana, que fez um excelente trabalho. Eu, inclusive, fazia parte da equipe dela, né, também fiz parte tanto da associação como da gestão já, então já amelhorou uma experiência para que a gente pudesse avançar. E aí, esse passo seguinte agora, a gente tem alguns desafios. Como eu falei, tem a questão da tecnologia, mas também tem outros grandes desafios, que é a gente expandir mais o serviço da Defensoria, que ele chegue, o conhecimento, que cada pessoa tenha o conhecimento do que significa a Defensoria e de quanto ela pode fazer na vida de cada um. Se aproximando ainda mais do cidadão, né? Vereadora, a gente acompanha esse avanço da Defensoria nesses últimos tempos, em outros momentos, inclusive nós estivemos aqui debatendo com a doutora Mariana, inclusive, na sua visão,
né, como da área do direito, como parlamentar de Fortaleza e também como cidadã lutadora de várias causas, como é que a senhora vê esses resultados que a gente já percebe-se e vem colhendo junto em geral na sociedade? São muitos avanços, né? Primeiro, na defesa de direitos que já foram conquistados e que muitas vezes sofrem ameaças de retrocesso, principalmente diante desse desgoverno federal que não tem compromisso, né, com os direitos sociais, com os direitos dos trabalhadores, com os direitos humanos, com o meio ambiente. Então, muitas vezes a Defensoria, ela toma a frente desse processo, né, para garantir esses direitos já previstos na Constituição. E eu também acho importante destacar, né, que essa ampliação da Defensoria, quando a gente fala em ampliar, a gente já pensa em números, né? Isso. Mas não é só o número, quantidade de atendimentos e conhecimento da população, mas a Defensoria também presta um relevante papel de qualificação desses atendimentos que eles fazem. A pesquisa, né, o estudo, o perfil, o diagnóstico das pessoas atendidas, dos agressores, das violações, são dados assim, enriquecedores, né, que ajudam a formar teses de monografias, né, de dissertação, a formar discursos. Então, é também um trabalho muito importante esse de aprofundamento dos dados, dos atendimentos da Defensoria, além dos serviços que levam também para a comunidade, né, tem o caminhão, Isso. a unidade móvel que vai para as comunidades, para as periferias, facilitando o acesso da população aos seus direitos, né? Verdade. E nesse ponto, doutora, o que é que a gente pode falar? Eu sei que a senhora recém assume, pouquinho tempo, esse menos de 2 meses, mas em relação a números, é possível a gente já apresentar ou dar algum balanço referente aos últimos anos de trabalho, inclusive da doutora Mariana? Ela chegou a apresentar, a gente falou desses dados aqui, mas eu acho que vale reforçar. Sim, claro. Nos últimos anos, a gente teve uma expansão do trabalho da Defensoria, né? Hoje nós estamos em 50 comarcas, 50 cidades, era menos, então a gente conseguiu ampliar e amplificar de maneira que a gente consegue fazer nas macro-regiões a atuação do defensor que está num local, mas ele consegue atender outros também. Então isso também já é um avanço. Ampliar também o número, as sedes, né? A identidade própria da Defensoria. Inclusive amanhã farei também a inauguração de mais uma unidade dessa, que é lá no Crato, né? Tão importante a identidade da instituição na localidade, para que saiba que a Defensoria lá foi para ficar, né? Veio para ficar. É uma instituição essencial permanente. numa região que tem essa necessidade, né? Infelizmente, pelo número de casos de homicídios, de violência contra a mulher, chega em boa hora. Sim, sim. Então, esses são alguns avanços que a gente já acompanha, a gestão da doutora Mariana, mas a gente ainda tem muito mais o que fazer. A Defensoria é aquela engrenagem que não pode parar, porque ela precisa atender, ela precisa chegar cada vez mais. E como a Larissa, né, a vereadora Larissa bem colocou aqui, a gente tem muitos desafios com relação a esse período de intolerância que a gente vive no nosso país. Então é preciso dialogar, é preciso muito trabalho, e nós vamos lá, inclusive também a gente tem um projeto que é com defensores populares. O que é isso? A gente pretende trabalhar com os líderes comunitários também, formando cada pessoas para informar nas localidades sobre os direitos da população. É tão importante. É uma forma de conscientizar e a população conhecer e saber que tem o direito a buscar o serviço. Isso, e violência doméstica, por exemplo, né? Onde procurar, o que significa medida protetiva, qual o meio de dar efetividade a essa medida. Então, são outros também vários projetos que a gente pretende fazer. A gente vai fazer agora o primeiro estágio da Defensoria, que vai ser uma prova, um processo seletivo de estágio, que vai ser com cota racial. E a gente pretende ainda avançar para que o concurso da Defensoria também tenha cota racial. Então, a gente tem várias ideias para a gente avançar nesse período. E a gente continua falando um pouquinho desse espaço. Eu acho que a Defensoria chegou num ponto que não tem nem como parar e nem voltar, né, vereadora? Foi um crescimento que para alguns, a visão até de ter demorado em algumas situações um pouquinho, mas são tantas boas novas que ao mesmo tempo chegou, a senhora falando, e eu lembrei de quando, alguns anos atrás, começou o atendimento através do telefone, né, que as pessoas ligavam já para pegar orientações, marcar. Aquilo já fez uma diferença grande no trabalho da Defensoria junto com a população. E hoje a gente já vê isso ganhando força cada vez mais, né, vereadora? Com certeza, Karine. São todos os direitos assim, que a população busca garantir através da Defensoria, né? Aqui a gente encaminha muito, desde o direito a garantir uma vaga na creche, ao direito de garantir o recebimento de um medicamento, ou garantir a organização da sua comunidade, aí já saindo um pouco do campo individual, mas indo
para a perspectiva coletiva, né? O direito de lutar para garantir, por exemplo, o casamento homoafetivo, né? Então, passa por uma série de questões que vão desde a perspectiva individual a essa perspectiva mais coletiva. Então, o papel da Defensoria Pública para a sociedade é realmente inegável, assim, é fundamental que a gente possa ter essa instituição cada vez mais fortalecida, né? Com um maior número de defensores, né, com salários dignos também, para que a gente possa ter uma instituição bem atuante. Isso é verdade. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas já a gente está de volta, continuando esse bate-papo hoje aqui, onde a gente fala sobre o trabalho, né, da Defensoria Pública do Estado do Ceará, recebendo a vereadora Larissa Gaspar e a nova defensora-geral do Estado, doutora Elizabeth Chagas. A gente volta já já. Fortaleza da Primeira Infância. A Prefeitura inova com os programas Cresça com Seu Filho, Criança Sorridente e as salas de situação da rede de postos de saúde. Mais vida com a unidade infantil do IJF2. Creches modelo de tempo integral e até 5 merendas em todas as unidades. A merenda da Prefeitura é completa e melhor. Uma fortaleza para a infância das crianças na periferia. Prefeitura e você. Uma fortaleza melhor é a gente que faz. Eu sou a Câmara. Eu sou a Câmara. Nós somos a Câmara. Participe. A Câmara Municipal de Fortaleza escuta a voz de toda a população, elaborando leis e projetos, transformando seu bairro e melhorando a sua qualidade de vida. Você faz a diferença. Eu sou a Câmara. Eu sou a Câmara. Nós somos a Câmara. A Câmara de Vereadores e você. Opine, participe e acesse nossas redes sociais. A cidade precisa da sua voz. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa voz, nossa fortaleza. De volta ao programa Direito, agora no ar aqui na TV Fortaleza, emissora oficial da Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje a gente falando sobre a Defensoria Pública do Estado. Quem participa conosco do programa é a vereadora Larissa Gaspar, do PT, e a nova defensora-geral do Estado, doutora Elizabeth Chagas. Vereadora, a senhora concluiu essa primeira parte do programa falando exatamente desses encaminhamentos em que dentro do trabalho parlamentar é feito, né, a Defensoria Pública. Vamos explicar e falar um pouquinho mais detalhado de que forma esses encaminhamentos são feitos, quando é que é essa necessidade. A gente sabe que, claro, é quando a população busca, né, mas de que forma tudo isso é analisado, esse trabalho em parceria é feito? Vamos. Eu queria pegar aqui o exemplo de uma das últimas lutas, né, que nós encabeçamos e que nós buscamos a Defensoria Pública também para garantir um direito fundamental da população, que é o direito de ir e vir, e o direito de pagar a passagem de ônibus com dinheiro. A Prefeitura aceitou a mudança da forma de pagamento da passagem de ônibus, algo que foi imposto pelo Sindônibus, você ter que pagar só com cartão e não pagar mais com dinheiro, o que é uma violência, porque está previsto na lei das contravenções penais que você pode recusar receber pagamento em dinheiro, né? O Código de Defesa do Consumidor também diz que você não pode exigir, né, uma vantagem manifestamente excessiva do consumidor, que ele adquira um produto para poder acessar o serviço, né? Então, são várias violações aí de direitos, desde o consumidor, a contravenção penal, a legislação trabalhista, a lei municipal que regulamenta o transporte coletivo. Então, nós entramos com uma representação na OAB, na Defensoria Pública, no Ministério Público já tivemos audiência lá na Defensoria Pública com a presença do defensor Dr. Leonardo, participou com a gente, acompanhou, e as defensoras do Núcleo de Consumidor, e o Sindônibus foi para se explicar, né, colocar essa metodologia, e saiu de lá dessa reunião, depois de uma segunda reunião, com o compromisso de assegurar que todos os passageiros poderiam pagar a passagem com dinheiro. Porém, né, mesmo com o compromisso assumido, a gente ainda vê o Sindônibus descumprindo isso. A gente continua recebendo reclamação nas nossas redes da população que não consegue. Foi tão rápida pagar. A mudança e por que está sendo tão lenta reverter, isso, né? Exatamente. Aí continuaram as reclamações e a gente teve que ingressar, então,
no Poder Judiciário, com ação popular. Recebemos parecer favorável do Ministério Público, né, para que seja garantido o direito de pagar com dinheiro e para que cesse a demissão dos cobradores, até porque esses profissionais, eles são previstos na nossa lei municipal como operadores do sistema, não podem ser retirados sem que haja uma mudança dessa legislação. Ou seja, o Sindônibus está violando as nossas leis e a Prefeitura está assistindo tudo isso de braços cruzados. Então, depois de a gente tentar dialogar na esfera do Executivo não dar resultado, a gente procura as instituições que são essenciais à Justiça, né, que é a Defensoria Pública, o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário. Doutora, vamos falar um pouquinho, já que você vem desse núcleo, a gente vai conversar um pouco agora sobre os núcleos, né? Mas o da habitação, para quem não conhece ou não sabe sobre a existência desse núcleo, fala um pouquinho para a gente de que maneira e em seguida a gente conversa sobre os demais. Sim, o Núcleo de Habitação e Moradia da Defensoria Pública, ele atua em vários cenários, né? E o cenário principal dele é o extrajudicial, ou seja, a gente evita que as demandas sejam judicializadas para que elas não também demorem muito para serem resolvidas. Então, a gente procura resolver na fase extrajudicial. Então, a gente procura esses diálogos, como a vereadora Larissa colocou aqui, esses diálogos com o poder público, a questão do aluguel social, a questão também das moradias. Do papel da casa. Sim, o papel da casa, a regularização fundiária de uma maneira geral, a questão social, que é tão importante, a infraestrutura também. Então, tudo isso a gente participa, né? Um dos últimos que eu acompanhei foi o da Santa Rita, que ainda clama aí por intervenções que são necessárias, mas que eu iniciei essa negociação, mas que a comunidade de Santa Rita também está numa situação bastante difícil, precisando de uma intervenção o mais rápido possível para que a gente tenha dignidade, né, no viver, né, no dia a dia da população. Verdade. Eu falo da habitação e falo dos demais, a gente sabe que o da habitação pode ser mais importante para mim pela minha necessidade, mas, na verdade, todos esses núcleos, eles têm propostas, né? O do direitos humanos, nem se fala. A expansão desse trabalho, da necessidade da população ser assistida em mais detalhes em algumas situações, continua sendo de grande importância, doutora? Sim, fundamental. Direitos humanos é uma amplitude enorme. Então, a gente tem vários núcleos que trabalham com direitos humanos. A gente tem um específico que trabalha com o que não é abrangido pelos núcleos mais especializados. Então, direitos humanos, a gente fala também no Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Estamos trabalhando lá direitos humanos também, a vítima, né? Sim. A gente tem também um projeto que é o Rede Acolhe. O Rede Acolhe, ele foi criado na perspectiva de atender as vítimas no caso de homicídios, né? Então, os familiares, né, e as tentativas de homicídio. Então, dá um aporte àquela família. Então, a gente trabalha com o aspecto também psicossocial, né? Tanto psicólogo, assistente social, chegando e fazendo busca ativa na casa das pessoas para ver o que é preciso, o que a gente pode transformar na vida delas. O núcleo de saúde, não preciso dizer que é direitos humanos também, né? Sim. Saúde fundamental para todos nós. Então, a gente conseguiu, inclusive, diminuir aí 40% do número de judicializações no núcleo de saúde. Isso com um projeto que em parceria com a Secretaria do Estado, com a Secretaria de Saúde do município também. E aí a gente procura resolver em 100% dos casos, por exemplo, né, com relação a consultas e exames, a gente consegue resolver sem judicializar nada. Sim. E aí a gente vai judicializar os outros casos, como UTI e outras questões, fraudas, enfim, outras questões que a gente precisa de uma resolução e precisa judicializar. Então, são vários núcleos que a gente tem na Defensoria Pública. Há algo voltado para a educação, doutora? De uma maneira geral, sim. A gente tem a Escola Superior da Defensoria Pública, né? A Escola Superior da Defensoria Pública, ela trabalha com a educação tanto dos defensores, como dos colaboradores, dos estagiários e da população da maneira geral também. Como eu falei, esse projeto Defensores Populares vai ser encampado pela Escola Superior da Defensoria Pública, que é essa formação, essa amplificação do conhecimento da população, das comunidades. Fundamental para a gente. Essencial. A minha pergunta mais sobre esses núcleos era exatamente para que a gente pudesse somar o que a vereadora Larissa falou e explicou dessa junção, e eu poderia perguntar, né, de que maneira a Defensoria em si vê esse papel, essa importância do trabalho dos parlamentares, sejam eles do município ou estado, como representantes do povo, de poder ouvir, de poder orientar e de poder direcionar. É uma parceria exatamente que a gente fala, é essencial e que a gente vê bons resultados e que a população é que é beneficiada com tudo.
Sim, fundamental o papel, essa interlocução com os parlamentares, né, como você me falou, tanto da Câmara como da na Assembleia Legislativa. A gente tem uma parceria muito importante, fundamental, porque a gente consegue entender, levar as demandas, né, inclusive a gente pretende agora... já solicitou uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa e começar no Parlamento também um núcleo da Defensoria lá, para atender diretamente essas questões, esses encaminhamentos. Né? Então, a Larissa sabe da parceria que a gente sempre teve, né? Dos escritórios, a formação dos escritórios também, tanto da Assembleia Legislativa como também o daqui da Câmara, que é o Dom Aloysio Lochart. Então, enfim, a gente tem essa parceria, é fundamental para que a gente entenda as demandas da população, sejam reflexo do nosso atendimento. Então, assim, o defensor público ele precisa estar cada vez mais em contato com a população. É fundamental. Como eu falei, todos esses avanços tecnológicos são necessários para que chegue melhor o atendimento à população. Nunca para que deixe de ter esse contato direto, que é imprescindível, ao meu sentir, da defensoria com seus assistidos. Verdade. E aproveitando a deixa, vamos falar de novidade, né? Por que a tecnologia está sendo um nome tão bem colocado nas suas palavras, doutora? Porque a gente sabe que, como foi dito, né? A gente sabe que isso vai agilizar, que isso vai acelerar, que isso vai, entre outros benefícios, trazer para a população. Mas o que é que de bom a gente pode agora continuar acompanhando desse crescimento da Defensoria? Do sistema de atendimento, né? Sim, fundamental. A Mariana ela já iniciou um projeto solar. A gente pretende que ele avance. Né? Esse projeto ele trabalha com o defensor, né? Ele não precisa fazer o relatório, mas com a população não precisar, quem foi atendido lá no Crato, precisar repetir a história aqui quando vier para Fortaleza. Então, já é um registro de todo o histórico daquele assistido por todos os cantos que ele passou na Defensoria Pública. Né? Então, também com outras ideias, um banco de petições, tudo que ia facilitar o trabalho, a agilidade do trabalho do defensor público, e a resposta à população, né? Porque ela clama por resposta, tem sede de justiça, e o que a gente quer é cada vez chegar mais junto, e a tecnologia vem tanto com inteligência artificial como com robô, enfim, para que a gente chegue cada vez mais junto da população. Boa notícia, né, vereadora? Com certeza. É importante agilizar, né, os atendimentos, os peticionamentos, né, as agendas institucionais com os órgãos públicos, para que o direito que a população está pleiteando ele possa ser garantido. A população tem entendido mais sobre o papel e a importância da Defensoria? Com certeza. Por onde eu ando, né, claro que a gente está falando da realidade da capital, onde a informação circula com mais facilidade do que nos municípios do interior, mas aqui, mesmo nas comunidades mais carentes, as pessoas sabem que existe uma defensoria pública, que podem ir lá para tentar garantir o seu direito à cadeira de roda para o seu filho que é deficiente, por exemplo. Então, as pessoas já sabem que existe a defensoria, a gente ajuda com endereço, com telefone, orientando já a documentação que deve ser levada para facilitar essa petição que será feita, né, pelos defensores públicos. É realmente uma instituição muito importante, e nós estamos também com outro caso agora levando para a Defensoria, que é a situação da comunidade Raízes da Praia, que já até ganhou na Justiça o direito à urbanização daquele território, mas isso não foi efetivado ainda, e nós estamos solicitando tanto a intervenção da Defensoria Pública quanto do Ministério Público para que, junto à Prefeitura, né, a urbanização daquele território com serviços de drenagem, esgotamento sanitário, calçamento, né, possam ser executados e garantir a dignidade daquelas pessoas, porque, inclusive, alguns moradores contraíram já uma bactéria muito forte por conta da ausência de serviços básicos, né, como o esgotamento sanitário. Sim, é bem. Aproveitando essa questão de falar em comunidade sim, vamos falar um pouquinho mais sobre a unidade móvel, que é uma extensão, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, porque é mais uma prova eu acredito que de uma demanda necessária que a Defensoria conseguiu perceber de chegar até mais pertinho da população, porque lá você não busca só o serviço, mas é uma forma de também chegar e se apresentarem. Nós estamos aqui, né, e de que maneira esse trabalho ele vem sendo feito e qual o retorno da população nisso, doutora? Sim, inclusive é uma demanda que vem, né, que advém do orçamento participativo. O orçamento participativo é essa discussão nossa
com a população do que é melhor, do que ela acha que a Defensoria Pública deve investir. E um dos destaques da população foi que deveria investir em chegar mais próximo às comunidades. Então, através desse orçamento participativo, a gente teve a leitura também na Assembleia Legislativa dessa necessidade de a gente ter um orçamento referente ao caminhão. Então, a Defensoria em Movimento é um pouco diferente da unidade móvel. A unidade móvel, ela funciona indo nos bairros pontualmente. Sim. O Defensoria em Movimento, ele é um projeto mais amplo. Ele chega ali na comunidade, ele quer resolver, ele faz audiências públicas na hora, ele resolve situações também, problemas graves da comunidade ali naquele momento. Então, tem toda uma articulação para chegar e toda uma necessidade mais de efetividade. Completa, né? Mais completa, toda a necessidade de efetividade para a população, dos anseios, do que ela necessita, de questões como essas também, da comunidade em si e da questão da moradia, né? Também trabalha isso na Defensoria em Movimento. Há quanto tempo esse projeto ele já atua? Ele trabalha desde 2017. Sim. 2017, a gente teve a população solicitando que se tenha, em 2018 a gente implementou realmente. Então, a luta para que eles tenham, em 2017, 2018 a gente iniciou aí o trabalho com toda a efetividade, 2018, 2019, e a gente pretende avançar nesse atendimento com o Defensoria em Movimento. No caso, é em todo o estado, doutora? É em todo o estado. Agora, como é um caminhão, né, apenas, a gente faz toda uma levantamento de necessidades. Qual o local que a gente precisa chegar primeiro. Então, a gente faz todo esse levantamento, né, pelo ARINS, que é a nossa assessoria de relacionamento institucional, faz todo esse levantamento e, a partir desse levantamento, a gente vai nas localidades tentar resolver com o máximo de efetividade possível os anseios e os problemas da população. O que é bom porque agiliza até naquelas localidades que ainda não tem um núcleo em funcionamento e que possa chegar mais perto, sim, né, vereadora? Isso mesmo, importante fazer a descentralização do serviço, porque como a doutora Elizabeth colocou, só são 50 comarcas atendidas, nós temos 184 municípios, né? Então existe realmente uma carência, né, da presença da Defensoria Pública nesses outros municípios que às vezes conseguem ser contempladas com atendimento da macro-região, mas que também o serviço da unidade móvel e da Defensoria em Movimento com certeza colabora bastante. Sim, é verdade. E o que a gente tem mais a falar sobre novidades, doutora? Novidades, a gente tem várias novidades. Tribunais superiores, vamos falar sobre tribunais superiores também. A gente viu aí das reportagens a Mônica Barroso, né? Sim. E ela faz um trabalho fantástico lá em Brasília e a gente pretende melhorar, dar mais aporte para que ela desempenhe com mais zelo e maestria do que ela já faz o trabalho lá dos tribunais superiores. Então, esse é um dos também das nossas ideias. Além das questões da tecnologia, além da questão da expansão cada vez mais pela população, as 50 cidades que a gente falou agora, eram 48, já viraram 50, então a gente quer que cresça cada vez mais. Em 2 meses a gente já cresceu alguma coisa, cresça cada vez mais, que a gente possa amplificar, que a gente possa também inaugurar novas sedes, para que a população tenha uma identidade com a Defensoria e na localidade, né, que ela procure um local. Então, a gente pretende expandir em termos de Defensoria, expandir em termos gerais e em termos específicos também. Então, são várias ideias. Então, são 48 no planejamento estratégico, né? Não teria como numerar todas aqui, mas são muitas ideias e cada uma delas nós vamos noticiar que deu certo. E essa nova unidade do Cariri, como a senhora anunciou, chega assim, já bem esperada, doutora? Muito esperada, já é um anseio muito grande dos defensores da população lá do Crato, que a unidade da Defensoria, que a gente tenha um espaço que seja da Defensoria, né, que contemple também todos os colegas, contemple também todos os defensores e que a gente possa prestar com mais qualidade o atendimento à população. Então, para nós é fundamental e o mais rápido possível. Eu, como advinda também do Cariri, né, vim do Cariri... Fico ainda mais feliz, né? Fico ainda mais feliz. Mas para não ter ciúmes, eu quero dizer que também, que Sobral, que é outro polo tão grande nosso em também. Em breve. Também a gente já tem a sede, a Mariana já inaugurou essa sede.
Mas a gente pretende amplificar os projetos. Tem a supervisora lá, que é a doutora Emanuele Leite, que faz um trabalho fantástico com os laços de família, né? É um projeto também de trabalhar com mediação comunitária e que tem o respaldo já da população e que a gente pretende ampliar, né? A gente pretende ampliar tanto esses como outros projetos, tanto no Cariri como também em Sobral e todos os locais que a gente tem o atendimento da Defensoria, ainda ampliando mais. Vai dar certo. A gente vai fazer mais uma paradinha, mais um intervalo, mas já já a gente continua o nosso bate-papo aqui. Não sai daí, fica ligado na TV Fortaleza que a gente volta já já. A Prefeitura trabalha para mais vida em Fortaleza. Integrou as câmeras da AMC ao sistema do Estado. Tecnologia para ajudar na segurança. Mais ação para nossa periferia. Guardas municipais, torres de segurança, centro de treinamento de motociclistas. Mais mobilidade, inovação e segurança que preserva vidas. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Mudar vidas. Programa Mais Ação da Prefeitura de Fortaleza. Mais médicos, postos e hospitais. Avançar na educação de tempo integral. Mais moradias, mobilidade e torres de segurança. Urbanização, drenagem e pavimentação. Beira Rio, Ceará. Mais Ação. Mudar a vida de quem mais precisa. Avança agora. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Por acreditar no nosso poder de superação, o governo do Ceará investe no esporte como caminho de desenvolvimento físico, econômico e social. A Areninha mudou a vida não só do Cauã, como de todas as crianças aqui. Hoje eu tenho um lugar para jogar futebol e eu gosto muito. Todos os municípios cearenses estão recebendo suas areninhas através do maior programa de esportes da história do Ceará. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. De volta ao programa Direito, hoje falando sobre a Defensoria Pública do Estado do Ceará, porque a gente recebe a nova Defensora-Geral do Estado, a doutora Elizabeth Chagas, com ela a vereadora Larissa Gaspar, do Partido dos Trabalhadores. Continuando nessa linha das expectativas ainda, né, até porque o momento é novo para todo mundo, novo para a senhora, novo inclusive para as parcerias, né, a gente fica nessa curiosidade de se saber mais. Mas eu acho que a gente pode falar, doutora, dentro dessa expansão, para que se chegue ainda mais perto ou mais rápido dos locais que ainda não têm essa presença fixa da Defensoria, o quanto é essencial, assim como também a inclusão. A gente sabe que no ano passado novos defensores foram empossados. A senhora falou um pouquinho no começo em relação ao concurso. O que é que a gente pode tratar mais sobre isso? Bom, como bem dito, né, Karine, no ano passado a gente teve 35 defensores que estavam dentro do número de vagas que foram chamados, né? A gente ainda tem alguns desse mesmo concurso, poucos ainda, e a gente precisa ter um novo concurso para a gente ampliar a defensoria no interior do estado, né, que a gente possa expandir. Então, a gente teve, por exemplo, Crateús. Crateús é uma cidade tão necessária, não tinha defensoria pública. Agora a gente tem defensoria pública em Crateús. E defensoria pública com qualidade, com local. E chega bem, chega em Crateús e chega bem. Também não adianta a gente chegar a botar um defensor lá que não vai dar conta do serviço. Então, alguns locais precisam, como Crateús, 3 defensores, né? Então, a gente chega bem. A gente chega em Trairi, né? Também, que a gente não tinha. Chega em São Gonçalo, que a gente não tinha, chega em outras localidades que a gente não tinha atuação da Defensoria, mas a gente precisa chegar mais. Como dito, a gente tem, somando toda a atuação nossa, tanto com defensores todos os dias, como com atuação extraordinária, a gente tem 50 unidades atendidas, né? Mas a gente precisa, são 184 municípios e a necessidade é muito grande. Nós temos 349 defensores. É isso que eu ia lhe perguntar. É um número bastante insuficiente para atender toda a demanda da população, né? Minimamente para se ter um defensor público em cada cidade. Então, a gente precisa ampliar esses números, o concurso é fundamental para que a gente amplie esses números. A gente tem uma emenda constitucional aí de
80 aí de 2014 federal, que diz que precisa ter um defensor público em cada unidade jurisdicional, é um mandamento da Constituição Federal. Então, a gente precisa, de fato, chegar ao entendimento, né, no corpo da nossa carta cidadã, de que a gente tem que expandir. A Defensoria Pública, ela não, já há muito tempo, né, desde 88, ela está lá na Carta Cidadã e ela precisa expandir em todos os cantos. Do Ceará não é contrário. Não seria diferente. Um estudo que foi feito em 2013 apontou que seriam 749 defensores. O essencial. O mínimo. O dobro mais ou menos do que temos, e naquela época para cá a população aumentou, né? Então a necessidade também aumentou. Então, ainda que a gente tenha um número pequeno, a gente procura fazer com a melhor qualidade possível. Agora, a gente precisa expandir. Não tem como se falar em atendimento à população, em garantia de direitos, né, em resguardo dessa garantia de direitos, principalmente no momento que a gente está vivendo, político, econômico e social, sem que a gente tenha o defensor público efetivamente nas cidades, fazendo o trabalho. Até porque a gente sabe que algumas realidades, como é a própria capital, ainda não tem um número adequado. Então, precisa-se chegar onde não tem, reforçado o que já tem, né? E isso depende só de orçamento, doutora Elizabeth? Depende primordialmente de orçamento. Mas a gente também tem uma discussão aí com relação a teto de gastos, né? Sim. Porque pegou a Defensoria em 2016, que era um momento que a Defensoria estava começando a expandir e com um orçamento tão pequeno. A Defensoria tem comparado às outras instituições, um orçamento muito pequeno. E o custeio da Defensoria é quase que na integralidade, totalidade, pelo nosso fundo, que é o FADEP. As outras instituições não acontece isso. Por exemplo, o Ministério Público tem 80% de verbas do Tesouro. E a Defensoria Pública não, ela tem 7% apenas de verbas do Tesouro. A diferença. Então, a gente precisa, de fato, a gente sabe e reconhece a necessidade de outras instituições expandirem, assim como o Ministério Público, a magistratura, expandirem, mas a Defensoria Pública também precisa expandir. E o orçamento tão pequeno, o percentual de teto de gastos em cima do orçamento pequeno é irrisório para a necessidade da Defensoria Pública e para a necessidade da população do Ceará. É da necessidade daquela mulher que sofre violência doméstica, daquela pessoa que precisa de saúde, e a gente pode fazer algo para que ela consiga, sem gastar tanto do Estado, sem gastar o dinheiro do Estado, a gente consegue dar esse retorno também, né? Atender essas vítimas de homicídios, né? Uma crescente violência que a gente tem, não só no Estado do Ceará, como no Brasil todo, mas que a gente precisa... parece que não para, né? Exatamente. Infelizmente. Então assim, o defensor público, ele consegue trazer justiça, ele consegue trazer acesso à justiça sem precisar nem judicializar nada. Isso que é importante. Por exemplo, você quer um exemplo mínimo aqui na capital, como bem dito por você, ainda também um número insuficiente de defensores. Hoje, né, no núcleo de moradia tem um defensor, éramos 2, insuficiente, mas com o trabalho que fizemos, por exemplo, em Pirambu, vocês lembram que teve um prédio que caiu lá no Pirambu, né, ao lado. Com esse trabalho, tanto era a dona de Olinda, né, que estava na casa ao lado, e a gente conseguiu fazer para essas famílias, não só o aluguel social, como a garantia de uma indenização, como uma melhor resposta e mais rápida resposta da população, sem entrar com qualquer ação. Não entramos com nenhuma ação e conseguimos dar resposta. Então, isso é Defensoria Pública. É fazer transformação social, é dialogar cada vez mais e expandir a melhor qualidade de vida da população. Então, cresce o IDH, cresce a população quando se tem Defensoria Pública. E os bons resultados são em vários outros pontos. É uma pergunta que eu vou fazer, mas primeiramente eu gostaria que a vereadora Larissa Gaspar respondesse pelo contato e a proximidade. Defensor público é por amor? Eu acredito que sim, é uma vocação, né? Porque você tem que estar em contato diretamente com o povo, né? Ouvindo as suas dores, vendo as suas deficiências. Se colocando, você precisa, né? E colocar o pé na lama dentro das comunidades, ver como é que vivem as pessoas para você saber o que você vai pleitear e como, né? Porque a estratégia para garantir e assegurar aquele direito é algo que é fundamental de ser analisado, né? Muitas vezes não se deve optar por uma judicialização, mas por um diálogo institucional que você já consegue resolver e assegurar. Negociação de bons resultados. Isso, então você precisa conhecer aquela realidade para você saber, inclusive, como vai atuar, né? Se é através
do diálogo institucional, ou se já é judicializando cada situação, cada perspectiva de cada lugar, de cada pessoa que vai dizer. Então, por isso é muito importante a presença do defensor. E aí é importante também, né, que os próprios parlamentares e que as pessoas, elas lutem ao lado dos defensores para garantir essa ampliação, né? Nós precisamos conversar sobre isso com o governador, né? Que esse orçamento destinado à instituição, ele tem que ser maior, né? Não faz sentido que o Ministério Público, que é uma instituição super necessária à garantia da justiça, assim como é a Defensoria, não tem nenhuma acima ou abaixo da outra, elas caminham juntas, lado a lado, na garantia de direitos. Não faz sentido que uma receba financiamento de 80% e outra receba um financiamento de apenas 7% dos recursos do Tesouro, né? Isso teria que pelo menos ser equiparado, né? Já que ambas as instituições estão em pé de igualdade, né? Tem funções importantíssimas, né, que nenhuma nem outra pode deixar de existir e nenhuma nem outra se sobressai, né? Ambas estão ali caminhando lado a lado dentro das suas competências. Então, é realmente importante assegurar esses recursos para que a instituição se fortaleça, para que esses 134 municípios que ainda não têm a presença da Defensoria possam contar com a presença da instituição. Como a doutora Elizabeth disse, né, a Defensoria chega, eleva a qualidade de vida, eleva o IDH, né, eleva toda a situação do Estado. Então, é muito importante realmente assegurar esse investimento e contem aqui com a gente nessa luta, né, para a garantia de melhores recursos para a instituição poder ampliar na luta pelo concurso público, né, para que haja mais profissionais que consigam dar conta de assegurar os direitos do povo. Fortaleza é a 5ª capital mais desigual do planeta, né, e a capital mais desigual do Brasil. Então, a gente precisa realmente de investimento, né, para garantir a elevação da qualidade de vida do nosso povo, né, e isso passa pela atuação da Defensoria Pública. Verdade. Perfeitas palavras, vereadoras. É por amor, doutora? É por amor. Sem amor não tem como desempenhar o trabalho na Defensoria, porque é amor, mas amor pela população, amor pelo respeito pelo povo, ao próximo, respeito, né? ao próximo, uma empatia necessária, que não tem como ser defensor público se você não tiver um mínimo de empatia pelo outro, de entender a situação, de se colocar no lugar, muitas vezes, para poder fazer transformação social, porque esse é o gás, essa energia que a gente precisa tanto para, no dia a dia, desempenhar nosso papel. Há muitos defensores, por exemplo, na capital, há muitos defensores que ainda estão bastante sobrecarregados. Então, a gente precisa ampliar os nossos núcleos, ampliar a nossa atuação e desafogar um pouco mais para que ele consiga, para que o defensor consiga fazer isso, né? Consiga chegar mais junto da população. Então, é fundamental. E é por amor, sim. Sem amor, não há que se falar em defensoria e não há que se falar também no trabalho que a gente desempenha no dia a dia. Amor pela população, amor pelo nosso Estado, amor pelas pessoas, amor por transformação social. Pela profissão, pela vida do outro, pela saúde do outro, pelos alimentos que o outro precisa, sensibilidade, pessoas que estão na rua. A sensibilidade é fundamental. O amor à nossa profissão é o que resume Defensoria, é amor. Amor. Vereadora Larissa Gaspar, e é também com esse amor que vem esse trabalho parlamentar, né? Porque lutar pelo direito dos outros, se colocar no canto dos outros, representar dentro de uma cidade com tantos habitantes como é Fortaleza, também é por amor. E eu acho que o tema da sua bandeira levantada, seja ela qual for a área, educação, saúde, direitos humanos, é a busca do direito, né? Então, assim, o que é que a gente pode falar? Está começando agora os nossos trabalhos aqui no Parlamento em 2020, de que maneira essa demanda e todo esse trabalho voltado da senhora e sua equipe, né? Assim como em conjunto na casa, as próprias comissões com a qual a senhora faz parte, a gente pode começar a ouvir e falar o que é que tem pela frente. Bom, esse é um ano muito importante, até porque é um ano eleitoral, né? Sim. E muitos de nós aqui, vereadores e vereadoras, vamos participar do processo eleitoral, disputar a eleição. E além de ter esse trabalho eleitoral propriamente dito, né, de participar do pleito, tem a responsabilidade com o povo de Fortaleza, com o mandato que a gente representa, né, de estar
exercendo esse amor no dia a dia, junto do povo. Momento até de mostrar realmente o trabalho feito, né? Sim, e de dar continuidade, né? Porque os problemas da população, eles não deixam de existir pelo fato de ser um ano eleitoral. Então, você precisa manter a sua presença dentro das comunidades, vendo as dificuldades, fazendo as cobranças necessárias, dialogando com o poder público, dialogando com as instituições essenciais à justiça, como a Defensoria, o Ministério Público. Você continua tendo a necessidade de debater e aprofundar as matérias que chegam aqui na pauta das sessões durante a semana. Tem necessidade de realizar audiência pública, né, para aprofundar as discussões da vida das comunidades, de categorias profissionais que nos procuram também para fazer valer os seus direitos, que muitas vezes também estão sob ameaça. E também sessões solenes, né, para reconhecer o trabalho de diversas instituições e movimentos que vêm fazendo essa resistência, né, que vêm lutando para garantir o que já foi conquistado. Então, é um trabalho que ele permanece, né, e que ele vai ser mais difícil ainda, porque você vai ter que aliar com um trabalho, né, de busca de votos, né, de busca de empatia com a comunidade. É um momento também da gente dar retorno do que a gente fez de se explicar, ao longo desse mandato, né, de mostrar o seu trabalho, a sua atuação. Então, é um desafio, né, a primeira vez que eu vou passar por essa experiência, porque esse é o meu primeiro mandato, então eu disputo a reeleição agora pela primeira vez, mas eu estou bem confiante, acho que a gente tem feito um mandato muito atuante, né, nós somos muito presentes todos os dias da semana, inclusive nos finais de semana, então a gente tem muito que mostrar, né, e também continuamos aqui à disposição do povo, né, para ouvir as suas reclamações, os seus pleitos e encaminhar isso da melhor maneira possível. E o que a gente pode falar de novos projetos, vereadoras? Karine, na verdade, nesse ano, o que a gente quer é tentar acelerar muitos projetos que ainda estão tramitando na Câmara, né, há muito tempo e que, por exemplo, a própria Assembleia já conseguiu aprovar projetos semelhantes, né, apresentados depois de nós. Aí eu posso citar, por exemplo, um projeto de lei que nós temos que veda a atribuição de nomes de torturadores, né, a ruas e monumentos públicos. Isso já foi aprovado na Assembleia e aqui na Casa nós não conseguimos ainda aprovar essa matéria, né? Outro projeto semelhante é o reconhecimento da Parada da Diversidade Sexual como patrimônio cultural do município. A Assembleia conseguiu aprovar já essa matéria, tendo sido protocolado depois de nós, e aqui na Casa nós não conseguimos ainda. Então, eu acho que é um debate que precisa ser feito, né, sobre a celeridade do trâmite das matérias apresentadas pelos vereadores. Muitas vezes nós somos preteridos pelas matérias que vêm do Executivo. Eu acho que deve haver, né, um maior respeito, um maior comprometimento com as matérias que cada um apresenta aqui dentro, para que elas tenham um tempo razoável de tramitação. Até porque não adianta se só colocar projeto, colocar, acabam se sendo demandas que vão, né, de uma forma bem clara, empilhar, aumentar a quantidade e o resultado é a necessidade da população e a gente sabe que é isso. Doutora Elizabeth, como pessoa, né, essa responsabilidade pelos próximos 2 anos, 2020 e 2021. Mesmo já começando, eu acredito que, como todo mundo, há o propósito do fim, né? Não só apenas de fazer um bom trabalho, mas o principal é conseguir dar essa resposta a quem realmente precisa, né? De continuar se colocando no outro, como a senhora bem esclareceu, do papel que é por amor, ser defensor público? Sim, sob o ponto de vista pessoal, esse trabalho que eu estou hoje, né? Eu estou defensora-geral, eu sou defensora, mas eu estou defensora-geral. Então, esse trabalho que eu desempenho hoje, do seu ponto de vista pessoal, ele tem muito a ver daquilo que eu desde a infância que eu venho trabalhando, que eu venho almejando, lutando, porque é para fazer pela população. É um meio, não é um fim, né? Nunca um cargo pode ser um fim. Ele é um meio para a gente chegar a um objetivo, um objetivo de crescer. comum, né? Então, crescimento, qual é o objetivo comum? Crescimento e fortalecimento da Defensoria Pública, né? E como é que a gente faz isso? Aproximando cada vez mais ela da população, para que os defensores entendam cada vez mais o seu papel. Já é uma instituição diferenciada. Quando você entra na Defensoria do Estado do Ceará, tem a posse popular, que é essa íntima relação com a população, com cada localidade, para que entenda
para que você está entrando, né? Então, ser defensor público é muito isso, é se envolver com a população, é se envolver com os problemas que você tem e procurar resoluções, às vezes das mais diversas formas, mas que chegue à justiça e o acesso à justiça cada vez mais amplificado para a população. Que bom. A gente chega ao final do nosso programa. Eu quero primeiramente agradecer a participação em nome de todos da nossa equipe da TV Fortaleza, pela participação da senhora doutora, desejar sucesso, né? Boa sorte, que esse trabalho que a gente já vê, que não é novidade, você já faz parte dessa família, né? Na oportunidade agora de estar à frente, representando e se somando aos trabalhos que tem, em nome da população também a gente agradece. Vereadora Larissa Gaspar, obrigada também pela sua participação, né? Aqui mais uma vez a gente nessa oportunidade de falar um pouco, mostrar essa parceria que a Câmara tem com várias instituições e órgãos, da importância de cada um mostrar o seu papel e de que maneira há esse envolvimento e o que é que isso traz, como sempre, um bom resultado, que é o propósito, responder à necessidade da população. Eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais, mas que também reforçasse o convite para que as pessoas que ou não conhecem ou necessitem dos serviços, né, desse atendimento à Defensoria Pública possam procurar. Bom, primeiro eu agradeço aqui o momento, a oportunidade da gente falar de defensoria, de falar da expansão da defensoria, falar da necessidade de crescimento e fortalecimento dessa instituição. A gente tem um 129, né? 129, que você pode ligar de qualquer celular ou de número fixo e é gratuito. E aí você consegue também saber qual o local que você vai procurar, de acordo com as suas necessidades, e qual a documentação que você deve levar. Então, tão importante também procurar o 129, porque às vezes a gente tem núcleos, né, descentralizados, então é importante que a população ligue para poder saber qual é o local mais próximo de você para o seu atendimento. Então, eu queria agradecer esse momento aqui, um momento tão rico, de a gente poder falar de alguns dos nossos projetos, né? Eu falei, são 48, mas é alguns dos nossos projetos para que a gente avance mais em termos de defensoria. E agradecer à população, a compreensão. E a Defensoria é destacada aí em pesquisas nacionais como a instituição de maior confiança. E é isso que a gente quer. Que cada vez a Defensoria seja a instituição referência, né? Porque o que a gente quer é melhorar a vida de cada cidadão. E a gente agradece, né, vereadora Larissa? Com certeza. Fico muito feliz de poder participar desse momento, né? A Defensoria Pública é uma instituição pela qual tenho um enorme respeito, né, pela sua força, pela sua presença no dia a dia da população e pela sua capacidade de resolução, né, dos conflitos que chegam à instituição. Espero que ela possa realmente ampliar, né, ter um orçamento mais robusto para poder fazer frente às demandas do nosso povo, né, e também espero que a Câmara Municipal ela possa avançar também, né, na celeridade de tramitação das matérias das vereadoras, dos vereadores, para que a população possa sentir, né, o retorno do trabalho que a gente vem fazendo. Verdade, obrigada pela sua participação. Tá? Obrigada. Eu agradeço você também que acompanhou, que ficou ligadinho aqui na TV Fortaleza, nesse nosso encontro, onde a gente começa a semana já falando, trazendo assuntos de interesse relevante, de importância e naquela questão, né? Reforçando e orientando, porque se é direito, você deve cobrar. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Fica ligadinho aqui na TV Fortaleza. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.